Feliz sábado a todos. Que bom estarmos mais uma vez, né? Unidos, irmãos, congregando, pedindo a Deus que nos abençoe, né? Olhe do seu lado, seu irmão que está aí, orem uns pelos outros, né? Porque esse é um momento muito bom, né? De estarmos em família, em congregação, um sábado do Senhor, né? Então eu queria convidar você agora a inclinar a sua fronte para a gente fazer uma oração. Santo bondoso e querido Deus, aqui estamos, Senhor. Nossos corações estão abertos a Ti. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas. Venha, Senhor, nos conduzir para que sejamos, Senhor, pessoas melhores, com caráter transformado, com a vida melhorada em Ti. Venha, Senhor, transformar, venha descer o Teu Santo Espírito sobre nós, para que nós, Senhor, possamos ser luzes nesta escuridão. Luzes neste mundo, Senhor, que muitas vezes se perde porque não olha para Ti. Que o Senhor venha nos conduzir para que sejamos mais santos e santificados em Teu nome, ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora, em reverência, continuaremos o hino que será projetado. Nesse momento, nós iremos fazer a oração intercessória. Se você tem um pedido especial de oração, um agradecimento, e quiser vir aqui em cima, você fique à vontade. Aqueles que puderem,
se coloquem de joelho. Se você tiver alguma dificuldade, fica à vontade, pode ficar em pé mesmo, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai que estás nos céus, a nossa gratidão a Ti, Senhor, pela semana que o Senhor nos concedeu, onde o Senhor nos deu o nosso alimento, deu o nosso lar, deu a nossa veste. Por isso, Senhor Deus, nós estamos felizes em estarmos na Tua presença, ó Deus. Mas, acima de tudo, o Senhor nos deu a confiança e a esperança na breve volta de Cristo Jesus. Estamos vivendo num mundo difícil, mas nós sabemos, Pai, que a Sua promessa não falha e que o Senhor em breve voltará para nos buscar, ó Deus. Por isso, Senhor Deus, nesta manhã, erguemos um culto de louvor ao Seu santo nome. Também, Senhor Deus, queremos apresentar a Ti, a cada um de nós, os Teus filhos, e pedir que o Senhor seja de misericórdia, haja com misericórdia em nossas vidas. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, não por nós, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Também, Senhor Deus, nesta manhã, alguns pedidos foram apresentados na classe da escola sabatina. O Senhor conhece o coração e a necessidade de cada um dos teus filhos. Também, Pai, aqui à frente tem algumas pessoas que vieram aqui, estão desejosas, Senhor Deus, de receber uma bênção para elas ou para a família ou para algum amigo. Queremos pedir, Pai, que o Senhor, que é um Pai de amor, bondade e misericórdia, possa atender a necessidade de cada um dos teus filhos e nos ajude a continuarmos na caminhada cristã. Também, Senhor Deus, pedimos que o Senhor mais uma vez use o Fernando através do seu Santo Espírito, para que a mensagem possa vir de encontro à necessidade de cada um de nós. Também, Senhor Deus, que essa mensagem, ao ecoar pela internet em todos os cantos do mundo, possam alcançar corações que tenham sede da Tua palavra e possam ajudá-los também, Pai, a tomarem decisões ao Teu lado. São bênçãos que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje: o Deus do estágio impossível. Olá, meu nome é Xiomara Leone, eu tenho 23 anos e sou do Peru. Em 2021, onde tudo começou, ainda estávamos no meio da pandemia, quase no fim, eu acho, mas ainda tínhamos muitas coisas restritas, algumas empresas e lojas ainda estavam fechadas. Foi muito difícil porque era meu último ano na universidade. No último ano, fazemos estágios onde precisamos colocar em prática tudo o que aprendemos na teoria nos 4 anos anteriores. Foi muito difícil porque eu morava em Puerto Maldonado, que é uma cidade do Peru, onde não havia muitas empresas industriais grandes, empresas comerciais grandes ou conhecidas, porque tudo está situado na capital. Mas naquele momento comecei a pensar, quem está tomando o controle da minha vida sou eu, e não estou consultando a Deus sobre o que Ele quer para mim. Ajoelhei-me na minha cama e comecei a orar. Foi a oração mais longa que já fiz na vida. Eu disse: Deus, eu preciso que Tu tomes o controle da minha vida, eu quero dar os passos que Tu me indicas, eu quero chegar ao lugar onde Tu me digas.
A oração durou uns 20 minutos, meia hora, acho. Quando terminei a oração, senti-me tão feliz, minha fé naquele momento era tão grande, de verdade, porque senti como se aquela carga do estágio, faltando apenas 2 semanas para começar, tivesse sido tirada de mim. A diretora da minha faculdade comentou que havia 3 oportunidades de estágio no Brasil. Eu não tinha meu documento de identidade porque eu havia perdido, não tinha passaporte, antecedentes criminais ou outros documentos necessários para conseguir residência aqui no Brasil. E para você gerenciar todos esses documentos, você precisa de um documento de identidade. Bem, se Deus está abrindo esta porta, Ele também abrirá o resto. Então confiei novamente nele e foi assim que tudo começou. Faltando 3 dias para o voo, consegui 100% do documento de identidade. Como minha mãe estava voltando para Cusco, eu disse: "Mãe, pode pegar meu documento e me mandar por voo?" E ela disse: "Sim, posso." Como o formato do documento de identidade mudou e era eletrônico, precisava de uma assinatura eletrônica para retirá-lo e agora tinha que ser o titular, ou seja, eu. Ela não conseguiu, mas poderia solicitar um duplicado, mas lá em Lima, onde eu estava. E ela disse que o duplicado poderia sair em 2 dias. Eu estava no carro naquele momento e perguntei ao motorista: "Onde fica a instituição onde se faz o trâmite do documento de identidade, que é a RENIEC?" E ele disse: "Bem aqui." Então eu desci naquele instante e fui. E havia uma fila enorme, enorme, enorme. Mas o que fiz foi consultar o senhor da segurança que sempre está na porta. Perguntei se poderiam fazer trâmites de duplicados e em quanto tempo sairia. Ele disse que levaria 10 dias para sair o duplicado. Eu disse: 10 dias? Há muita demanda nesta temporada. Então pensei que tinha perdido o voo, pensando em muitas coisas como vou dizer à minha mãe? Amanhã começam os estágios, onde vou fazer? Vou perder 1 ano de universidade por não fazer os estágios. Não vou me graduar. Quando eu estava atravessando a rua, o senhor da segurança me chamou e disse que eu poderia consultar lá dentro, mas teria que ficar na fila. A senhora que estava primeiro na fila me deu seu lugar. Entrei e quando entrei, sentei e o atendente me entregou um papel para colocar meu nome e assinar. Ele me entregou o papel direto e eu quis falar, dizendo que só tinha ido consultar, mas ele não quis me ouvir, disse apenas para esperar um momento e foi embora. Voltou e me entregou o documento. "Isso é tudo", ele disse. Eu fiquei surpresa, ele realmente me entregou o documento de identidade. Eu não podia acreditar, olhava a foto várias vezes, de frente, de trás, me perguntando se realmente era eu e se o documento era válido. Não conseguia entender, e isso foi um dia antes do voo. Tudo correu bem, graças a Deus. Trabalhei 3 meses como estagiária aqui na ARM e em março de 2022 voltei oficialmente ao Brasil já com o documento processado. As promessas de Deus sempre se cumprem e quando temos fé e confiança, não temos mais medos, inseguranças, ansiedades ou preocupações como eu tinha no início. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênção sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar
Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Oremos pelos dízimos e ofertas. Querido e bondoso Deus, agradecemos, Pai, pelo privilégio de poder devolver a Tua parte, os dízimos e ofertas. Pedimos, Senhor, que o Senhor sempre permita que nós possamos devolver a parte que lhe cabe com alegria e felicidade. Também, Deus, que o valor ali arrecadado na salva caia em boas mãos, seja muito bem administrado e que ele traga muitas pessoas para Cristo Jesus. Que ele seja, Senhor, usado para a causa do Evangelho, para que pessoas que ainda não conhecem a Deus possam vir a conhecê-los também. Assim como nós, que essas pessoas também venham ser devolver os dízimos e ofertas. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus oramos. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Feliz sábado, crianças. Tudo bem com vocês? Qual é o nome de cada um de vocês agora? Eu quero saber. Estevão. Lia. Isabel. Levi. Tudo bem com vocês? Eu vou contar uma historinha agora, eu não sei se vocês conhecem. Vocês já ouviram falar de como o mundo foi criado? Já? Você não, Lia? Não? Quem criou o mundo? Vocês sabem, não? Jesus criou o mundo, Deus criou o mundo. Tá, e quando ele criou esse mundo, o que ele fez nas obras dele? Ele criou os animais, os peixinhos, ele criou a atmosfera, né? Tudo que nós temos hoje foi criação de quem? De Deus, né? Mas tem uma coisa específica lá no sexto dia que Deus criou. O que foi no sexto dia que Deus criou? Adão. Mas quem que ele criou? Eva. Então ele criou Adão e Eva. E o que era a missão desses dois, então, na criação? Qual que era a missão deles? O que era a missão de Adão? O que Deus destinou para Adão? Que era o trabalho dele, era cuidar dos animais e dar o nome aos animais, né? Então, quando ele chega, imagina, um mundo ali, tudo bonitinho, e ele não conhecia nada, né? Nós também não conhecemos todos os animais. Vocês conhecem todos os animais do mundo? Não, tem muitos que a gente não conhece, né? Já viu, né? Um panda, né? Já viu alguns assim, mas na televisão. Vejam bem, então Adão olha para as coisas, olha para as árvores e de repente ele descobre um fruto. Começa a comer e é muito gostoso. Esse fruto eu vou dar o nome de banana. Depois ele vai andando, encontra mais um fruto vermelhinho, bonitinho, redondinho.
Eu falei assim, esse nome aqui eu vou dar de maçã. Aí beleza. Ele anda mais um pouquinho, ele vê um animal, um pássaro, e ele começa a dar os nomes então para os animais. Só que chegou uma certa vez que Adão ficou sozinho demais e ele ficou muito triste. E o que Deus foi e fez então? O que deu para ele? Deu Eva, deu uma mulher para ele. E ele ficou então mais feliz. Só que dentro do jardim do Éden existia uma árvore que Deus falou assim, de todos os frutos que existem aqui, vocês podem comer. Mas tem um que não pode. Vocês sabem qual é? Não é a maçã, não. Porque senão a gente não poderia comer maçã, né? Veja bem, então tinha esse fruto, que a gente não tem menção do que era, mas era um fruto proibido por Deus, certo? Então, num certo dia, a Eva se distanciou do esposo. Distanciou, então, do Adão. E ao se distanciar do Adão, sabe o que aconteceu? O que houve? Onde ela foi parar? Embaixo de onde? De qual árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore que Deus falou que não era para comer. E o que ela fez? Foi lá a serpente, começou a falar no ouvido dela, e ela foi e comeu. Então, a distância de Eva de Adão permitiu que a serpente chegasse e se aproximasse. Então, Eva comeu o fruto. E depois ela chegou, estava meio assim cismada, mas chegou para o esposo e falou assim, com o fruto, come, é bom, é gostoso, não morri. A serpente falou comigo que eu não ia morrer e não morri mesmo. Ela foi enganada. E depois disso, ela foi e levou o fruto para o marido. E o que ele fez? Ele olhou, achou bonita, né? Igual a Eva também, achou bonito. O que ele fez? Comeu. E aí o que aconteceu? Desobedeceram a Deus. Essa é a moral da história. Desobediência. Se o papai e mamãe de vocês pedissem para vocês vigiarem o leite no fogão e vocês ficassem no celular, esquecessem de desligar o leite do fogão, ele ia fazer o quê? O que acontece? Borbulha e derrama. Depois que o leite derramou, ele volta para a panela de novo? Ele estragou, não é? A desobediência é isso. Se você não obedece, acontecem coisas ruins. E muitas vezes, essas coisas ruins que acontecem não têm como ser resolvidas, né? Graças ao bom Deus que é misericordioso, Adão e Eva tiveram uma segunda chance. E nós temos essa oportunidade com Jesus também, que deu uma segunda oportunidade para nós. Mas o que fica em questão aqui é se nós aprendemos que a obediência aos nossos pais, aos nossos responsáveis, é importante para nós. Vocês acham que é importante obedecer os pais? É? Vocês acham que é importante respeitar os mais velhos? Obedecer? Então, muito bem. Eu vou pedir um de vocês agora que faça a oração para nós, para a gente fechar. Vamos lá? Quem vai fazer oração para nós hoje? Vai ser a Lia? Vai ser você? Então vem cá. Vem cá todo mundo, vem. Para a gente orar aqui abraçadinho. Pode orar. Não sei. Fala assim, ó. Peço a Deus. Bença a Deus. Que o Senhor abençoe todo mundo da igreja. Abençoe todo mundo da igreja. Papai, mamãe. Papai, mamãe. Que a gente possa ser obedientes a Deus. Obedientes a Deus. Obediente a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou
ouvir do seu amor. Lindas histórias que vem ensinar assim. E para ficar à vontade. Então, meus irmãos, feliz sábado a todos, feliz sábado a todos que nos acompanham nas redes aí da internet, do YouTube. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, dá uma curtida, comente, compartilha, que esse nosso dia possa ser muito abençoado pelo Senhor. Então, que nós possamos aí desligar os nossos celulares, prestar atenção aí no culto, para que a gente possa absorver melhor aqui nosso conteúdo, tá bom? Bendita segurança. Esse sermão, eu encontrei ele e aqui eu vou falar para vocês sobre isso. Bendita segurança, ou bendita esperança, que também é um pouco sinônimo. Qual é a esperança que nós temos? Qual é a esperança que você tem? Num mundo onde as pessoas hoje, elas estão carentes, às vezes a ansiedade, depressão e outras questões da vida que levam as pessoas à falta de algo que motive a uma busca maior. Às vezes a falta de uma decisão pessoal, uma falta de realmente saber qual é o caminho que está a seguir. Às vezes está desnorteado, que a gente fala, desnorteado. E uma barata que está tonta, Então anda, mas não sabe para onde vai. Hoje eu quero falar com vocês sobre isso, o futuro. O que nós esperamos do futuro? Vocês já pararam para refletir sobre o que cada um de nós, esperamos para o futuro? Se nós formos olhar os meios de comunicação e olharmos aquilo que o mundo tem nos oferecido, a gente vai ficar sem esperança. Porque nas redes e outros locais por aí, você vai ver guerra, você vai ver fome, você vai ver tristeza, você vai ver um monte de coisa. E o que mais dá ibope, vamos dizer assim, é as notícias ruins. Então, as pessoas estão absorvendo cada dia mais com uma comunicação ruim. E isso entra na nossa cabeça. Então, a gente precisa entender o que Deus tem para nós. A palavra futuro é uma palavra que desafia a mente humana. O mundo vive na expectativa e no anseio de conhecer o futuro. Todo mundo tenta conhecer o futuro. Estatísticas, planejamentos, produz aquilo que vai ser lá na frente. Já tem uma perspectiva, um planejamento futuro. Longo prazo, médio prazo e longo prazo, médio, curto e longo prazo. Tudo isso. Então quer planejar o futuro. Mas nesse planejamento pode dar certo ou não? Pode dar muito certo, mas também pode dar muito errado. De uma maneira ou de outra, todos nós estamos envolvidos por esse clima. Especulações quanto ao futuro. Será que Jesus volta hoje? Será que Jesus vai voltar mês que vem? Será que Jesus volta ano que vem, daqui 10 anos? Será que o Trump ou lá o da Rússia, Vladimir Putin, vai abrir uma guerra, uma terceira guerra mundial? Será que isso vai acontecer? Ou não? Então todo mundo está num clima de tensão, de guerras. Uma situação bem assim, um clima atemorizante, aterrorizante. Você não sabe se o Lula vai entrar na guerra, o Lula agora começou a brigar com o Trump. Então o que eu quero dizer? Não é política, eu estou dizendo para vocês o seguinte,
A instabilidade global, que deixa nós inseguros. Há um tempo atrás, talvez antes de 2000, a gente tinha problemas, às vezes, financeiros, de recursos, e o Brasil passava por uns problemas, né, muito sérios. Porém, as famílias, elas tinham mais segurança, valores, né? E a parte de cultura, a parte religiosa era bem observada. E não se tinha muitas coisas que se tem hoje. Hoje é muito escancarado, né, as coisas que são contra os valores. Eu não vou entrar neste assunto. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: mesmo diante de todas essas bagunças, essas dificuldades que existem, nós podemos descansar. Descansar na bendita esperança. Esperança esta que motiva a viver os últimos dias da história deste mundo. Não com medo ou temor, mas com alegria e certeza de que em breve algo extraordinário irá acontecer. A gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo. Você crê? Ao refletirmos sobre este maravilhoso assunto, uma pergunta relevante merece uma atenção especial da nossa parte. Quais são as nossas responsabilidades diante da iminente volta de Jesus? Você sabe? Então, eu gostaria que você pegasse 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 9 a 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 a 13. Prontos? Vamos lá. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, Deus quer que alguém se perca? Não. Deus não quer que ninguém se perca. Não é uma, não é duas, não é três, é todas as pessoas. Ele não quer que ninguém se perca. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Tudo que existe hoje vai se perder. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Diante de tudo isso, sabemos que então o mundo, ele tende ao quê? Destruído. E aqueles que não estiverem ao lado do Senhor vão ser destruídos também. Tudo bem, gera um temor, né? A gente fica preocupado. E aí? Como vai ser? Nós estamos do lado de quem? Nesse local. Aqui na terra. Para onde estamos indo? Só que, se estivermos diante de Deus e buscando a Deus, nós teremos segurança. Nós teremos uma bendita esperança. E quando nós temos esperança, nós temos, então, essa segurança atrelada, né? Eu estou seguro, eu sei, eu tenho a certeza de que Deus é comigo. E eu sei que Ele vai conduzir todas as coisas. Ele vai me conduzir ao melhor caminho.
Muitas vezes a gente não consegue perceber, mas ao longo da nossa história, da nossa vida, Deus tem conduzido. Seja na vida financeira, seja na vida amorosa, espiritual, sentimental. E até mesmo quando você passa por dificuldades, como depressão, ansiedade e outras questões mais, é para o seu crescimento. E às vezes nós não sabemos dar graças por isso. De começarmos a olhar para Deus e pedir a Ele forças, porque nós somos miseráveis pecadores, somos fracos. Não existe ninguém melhor que ninguém. Todos nós somos pessoas frágeis. Ninguém de nós temos forças. Podemos ser talvez um mais estudado que o outro. Podemos ter uma facilidade ou outra. Mas veja na lição dos adultos, né? Pega Arão, Moisés. Arão, sabedoria, sabia falar, eloquente. Moisés tinha sua dificuldade, não sabia falar tão bem, mas tinha conhecimento de Deus. Então Deus, Ele tem seu meio de trabalhar. Ninguém fica fora do trabalho de Deus. Todas as pessoas com seus talentos são necessários na obra do Senhor. Dificuldades, elas existem, mas nós precisamos fazer uma coisa em nossa vida. Sabe qual é? Aguardar. E aí quando se fala aguardar, né? Tem muitas pessoas aqui com muito mais cabelos brancos do que eu e com muito mais experiência do que eu, que já esperaram a volta de Jesus muito mais tempo do que eu, né? Eu tenho aí meus 7 a 8 anos de adventismo, né? Tem muitas pessoas. Quem que é o mais antigo adventista aqui? Seu João? 59 anos. E o senhor lá atrás? Quantos? 30. Veja bem, o que eu digo para vocês? Você ainda espera a volta de Jesus? Você ainda espera a volta de Jesus? Então nós, por mais que nós não saibamos a hora nem o dia, nós ainda temos que aguardar a volta de Jesus. E nós podemos ter o nosso dia de hoje, mas o de amanhã nós sabemos? E aí nós podemos, a qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, a gente perecer, morrer. E a quem nós estamos dedicando a nossa vida hoje? Quem é o nosso mestre hoje? A quem estamos servindo? Quem é o Senhor da sua vida? Então, meus irmãos, a volta de Jesus, ela significa crer, porque Ele virá. Essa é uma certeza. Ainda que o tempo transcorra e Ele não venha no nosso tempo, isso não significa que nós devemos ficar desmotivados. Devemos estar sempre motivados, porque essa realidade é constante. Não como estando distante de nós, não é essa a questão. Pedro, ele esperava a volta de Jesus em todo instante da sua vida. Paulo também. Ele esperava o retorno de Jesus. Então a gente tem que esperar a volta de Jesus como se ela estivesse mais próxima. Pode ser amanhã. Pode ser hoje. O apóstolo Paulo, vivendo séculos antes de nós, aguardava nos seus dias a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus mediante o aparecimento do seu Filho Jesus Cristo. Tito 2,13. Então, a gente vê aqui Paulo esperando. E como que foi a espera de Paulo? Paulo esperou o Senhor vindo, mas ele esperou sentado, deitado, vendo talvez uma Netflix, talvez assistindo uma novela, talvez fazendo outras coisas que não eram do agrado de Deus. Não fez isso. Mas nós, hoje, estamos brincando com a nossa salvação. E muitas vezes a nossa espera por Cristo não é realmente uma espera. É a nossa sentença de vida e de morte.
Qual é a sua sentença? E não é Deus que está te dando essa sentença, é você mesmo. Você se dá a sentença para você. Hoje, você se pergunte, o que eu estou me sentenciando? À vida eterna? Ou ao desprezo? Ou ao ser destruído junto com Satanás naquele grande dia? Para quem você trabalha? Para quem você está vivendo? No seu serviço? Na sua casa? Em todos os lugares que você vai? Você dá testemunho de Cristo? Ou não? No exemplo de Paulo, a gente vê várias coisas. Então, agora, nós precisamos entender o seguinte. Nós, se amarmos a Jesus Cristo como Paulo amou, nós não teríamos banco vazio na igreja. Se nós amássemos encontrá-lo logo, nós não teríamos dificuldade na missão. Se nós pensamos, falamos e agimos em decorrência deste encontro com Cristo, nós não temos problemas. Com certeza, algumas situações elas vão vir, mas quem é a nossa segurança? Então Deus ele vai ajudar a gente a cuidar dessas situações. E nós precisamos então deixar as dificuldades de pensar naquilo que eu não consigo fazer, deixar que Deus te ajude a fazer. Muitas vezes nós colocamos empecilhos aos nossos talentos. Nós temos dificuldade, às vezes, de vir à frente. Talvez a gente tenha medo. Medo, talvez, da câmera, ou medo disso, ou medo daquilo. Nós precisamos pedir a Deus que tire o medo da gente. Dificuldades vão ter, situações vão ter, mas Deus precisa tirar de nós o medo. O medo, o pânico, essas situações que vêm não são da vontade de Deus. Deus, quando Ele capacita o ser humano, Ele dá o quê? Esperança, Ele dá conhecimento. Vamos lá, analisar os apóstolos. Pedro era uma pessoa que, o que ele fazia? Pescava. Segundo os historiadores, ele não tinha conhecimento, tanto quanto alguns da sua época. Só que Pedro escreveu cartas, liderou a igreja e falou inúmeras vezes em sermão. Onde ele passava, a sua sombra curava. O exemplo de testemunho e de vida que ele é. Então, quanto mais próximos do Espírito Santo, quanto mais próximos e a busca individual que nós tivermos com o Senhor, mais inteligentes por Deus nós seremos. Adão era extremamente inteligente. Você imagina ter vários animais para ele dar nomes. Ele deu nome para todos os animais. Todas as coisas da terra, e ele foi lá e deu os nomes. Olha, era extremamente inteligente. E o que acontece com a humanidade? A degeneração. Ao invés da gente evoluir, como os cientistas falam que a gente está evoluindo, a gente está regredindo. É um funil ao contrário. A gente tem regredido. A nossa memória já não é como antes. Né? A gente esquece o nome das pessoas. Não é verdade? A gente, às vezes, quer estudar um contexto da palavra de Deus, a gente chega no final e esqueceu o que estava lá no começo. Não é assim? O cérebro já não é mais uma máquina como antes, mas também os alimentos não são como antes também. Então tem muitas coisas envolvidas. Então, meus irmãos, nós precisamos permitir que Deus entre em nosso coração e que nós tenhamos um entendimento que o que deve ser ocupado na nossa vida e no nosso coração, aquilo que deve ser ocupado ali no mais íntimo do nosso ser, quem deve ocupar é o Senhor Jesus. Quando o seu coração for de Jesus, aí quando eu falo coração, a gente entende bem que é o cérebro, né? Porque a mente é o caráter onde vai ser transformado, não é aqui, porque o coração é um músculo que ele bate e contrai. Quem faz esse músculo se mover é o cérebro.
Então, a mente, caráter, personalidade que nós devemos ter, assim como Ellen White fala no livro número 1 e número 2 do Mente, Caráter e Personalidade, que a gente tem que ter uma mente transformada e igual ao do Senhor Jesus Cristo. Enquanto mais nós buscarmos essa mudança de caráter e aperfeiçoamento como pessoas, nós seremos mais próximos de Deus. E sabe o que Deus vai fazer com você quando você morrer? Ele vai deixar você lá. Quando você voltar e você ser salvo, a sua mente, o seu caráter vai ser transformado. É isso que ele diz. Quando ele diz, o corpo tal, ele está dizendo que a sua mente, o seu caráter não vai mais ser igual. Esse caráter que nós temos, esse corpo é falho. Mas você terá uma mente, um caráter, uma outra situação muito mais bela, mais transformada e que vai te levar a um êxtase muito maior. A gente experimenta na oração isso. Quando a gente se entrega a Deus, quando a gente busca, a gente experimenta a bondade de Deus, um aquecimento no nosso coração, as bênçãos do Senhor. Mas imagina, você está longe, você não está perto do Senhor, entre aspas, né? Deus está aqui, mas a gente não consegue conversar com Deus, né? A gente tem a presença dos anjos, estão aqui, mas a gente não consegue ver o anjo, não é? A gente não consegue sentir a luz de Deus aqui. Talvez você consiga perceber, sim, gente espiritualmente, mas quando você realmente estiver no céu, poder olhar olhos nos olhos de Jesus, nosso Criador, será muito bom você poder perguntar todas as coisas que você quiser. Então, se fôssemos hoje surpreendidos com a notícia de que Cristo voltaria hoje, qual seria a sua reação? Tristeza? Contentes? Radiantes? Ou desesperados? É triste. Muitas pessoas não entendem isso. Pode ser que hoje Jesus venha. Para algum de nós aqui, pode ser que Jesus venha hoje. Porque a gente pode falecer. E aí a gente só vai acordar para a ressurreição, ou para a salvação, ou para a morte eterna. Então é muito sério. Há amantes no mundo, mesmo entre os que professam estar aguardando o Senhor. Há ambição de riquezas e honras. Cristo descreve esta classe quando declara que o dia do Deus virá como um laço sobre todos os que habitam na terra. Este mundo é o seu lar. Fazem do adquirir riqueza sua ocupação. Constroem custosas habitações e mobiliam-nos com tudo o quanto é bom. Comprazem-se no vestuário e na satisfação do apetite. As coisas do mundo são seus ídolos. Essas coisas se interpõem entre a alma e Cristo. E as solenes e assombrosas realidades que se estão adensando sobre nós não são vistas, senão muito palidamente e muito fracamente avaliadas. E essa advertência foi dada em 1885. Queira Deus que esta não seja a situação nem de muitos, nem de poucos membros desta igreja hoje. Este tempo de voltarmos a nossa atenção e os nossos interesses para o alto, aguardando essa bendita esperança do nosso Senhor. Então, este é o tempo. Não temos mais tempo. O nosso tempo é o hoje. Se nós esperamos o tempo de amanhã, não existe. Temos o hoje. E aí eu vou contar uma breve historinha para vocês. Um turista estava visitando a Suíça, famosa por seus magníficos jardins. No seu passeio diário, deparou com um jardim fora do comum. Vendo o jardineiro, perguntou se o dono da propriedade estava em casa. Queria cumprimentá-lo pelo jardim impecável. Mas
Meu patrão não está em casa, respondeu o velho jardineiro. Quando estará de volta? Perguntou o visitante. Meu patrão mora no exterior, foi a resposta do jardineiro. Ele vem frequentemente ver a propriedade? Perguntou. Aí o jardineiro responde, não, só vem de vez em quando. Mas o senhor cuida do jardim como se ele viesse amanhã? E ele disse, não, senhor, replicou o jardineiro. Cuido do jardim como se ele viesse hoje, não amanhã. Então, se você cuida da sua vida, que é terreno fértil para Deus, de bênçãos de Deus, você tem que cuidar do seu jardim hoje, não deixar para amanhã. O amanhã pode ser muito tarde. Já diz a música, né? O amanhã pode ser muito tarde. Como nós estamos então guardando a volta de Jesus? Como se ele tivesse para voltar amanhã? Talvez daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos? Ou a gente nem pensa nisso? Que familiaridade com uma verdade tão solene não nos faça negligentes e a volta do Senhor nos torne uma grande surpresa. Mas que nós possamos saber que Ele virá e essa surpresa não alcance a gente. Né? Nós sabemos, não é mais surpresa que Jesus virá. Né? Seria surpresa se nós não conhecêssemos. E a importância de nós sabermos que Jesus virá é que nós temos que anunciar. Um cálice que é cheio, que tem conhecimento, mas não transborda, não é digno de Cristo. Aquele que está cheio espiritualmente, mas não transpassa para outros, não é digno de Cristo. Porque quem conhece a Deus, transborda conhecimento. Ele não fica só para si. Quando eu estou cheio, quando eu estou com vontade, eu saio falando para todo mundo. No trabalho, seja onde for. Com secretário, com não secretário, com seja quem for na minha reta. Porque a gente, quando está cheio de Cristo, Cristo nos move. E não é uma coisa ruim, você fica muito feliz. Quanto mais você fala de Cristo. E as pessoas, você vê um retorno depois. Né? Aquilo que você falou, Deus abençoa mesmo. Né? Aquilo que você falou, meu pastor falou na igreja, já fizeram falar isso para mim. Então, o Espírito Santo, ele está aí, nos tornando cada vez mais fiéis a Ele. Se retomarmos, então, o verso 9, entenderemos que uma das razões pelas quais Cristo não voltou é a sua longanimidade. No desejo que um número maior de pessoas sejam beneficiadas pela salvação, quando experimentarem o arrependimento. Ou seja, Jesus não veio hoje ainda porque tem muitas pessoas que ainda não tiveram conhecimento da palavra do Senhor. E sabe por que não tiveram conhecimento? Porque eu não uso o meu Instagram para evangelizar. Porque eu não uso o meu YouTube para evangelizar. Porque eu não uso as minhas redes sociais, às vezes, para fazer aquilo que tem para fazer. Mas aquilo de errado, a gente acaba fazendo. Se é para publicar, talvez, uma coisa do Senhor, a gente fica receoso. Se é para compartilhar no WhatsApp. Tem gente que só tem WhatsApp. Mas pode ser um grande mecanismo de evangelismo. As redes sociais. Às vezes você não tem coragem de falar, mas tem coragem de enviar. Tem muitas coisas. Às vezes você coloca no seu story. As pessoas estão precisando daquilo. Batem o olho e serve para ela. Então, Deus tem os seus meios. E Ele está abrindo os seus meios cada vez. Ultimamente, a gente tem ouvido muito se falar em sonhos com Jesus, sonhos sobre Apocalipse. Isso lá em um lugar remoto, na janela 1040, onde as pessoas não têm como levar a palavra do Senhor. E Jesus está alcançando, Jesus está indo. Agora, nós estamos diante da liberdade religiosa, podemos fazer, temos a liberdade de pegar, andar com a Bíblia aqui, para cima e para baixo, falar com as pessoas, e muitas vezes nós não fazemos. Entretanto, digno é de nota que o texto aplica-se ao povo de Deus
pois Pedro diz que o Senhor tem sido longânimo para com... Ele fala convosco. Então é com a gente aqui, ó. Ele está sendo longânimo com a gente. Ele está dando tempo da gente acordar e lembrar que nós temos que ser missionários. Quando nós fomos batizados, ele batizou a gente para o envio. Ele falou assim, ó, eu te batizo, o pastor fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? E envio a você. É isso. Eu estou simplificando um pouco aqui, mas no batismo, a verdade é que o batismo é um envio missionário. Você sai do seu conforto para entrar na missão de Deus. Uma pessoa que entra do lado de Cristo, ela é missionária. Não tem como não ser. Se ela não for missionária, ela não é de Cristo. Ela necessariamente é missionária. Tem que ter uma alma missionária. Ela tem que falar de Cristo, ela tem que falar do Senhor. Como? Eu caso com a minha esposa e eu não falo dela? Ué, tem uma coisa errada, né? E é um casamento com Jesus, é um casamento com Deus. E como você vai casar com Deus se você não fala dele, que ama ele, que quer ele perto de você? Como? Então precisamos expressar isso no nosso falar, no nosso olhar, no nosso agir. Então eu faço um apelo para vocês, para nós, é para que nós, através de nossa entrega intensa a Deus, a nossa entrega irrestrita a Deus, a gente possa então aguardar, mas aguardar firme a volta do Senhor. Aguardar com esperança viva de que Jesus voltará e que nós temos que alcançar essas pessoas aqui em volta. Nós podemos não alcançar lá na África, nós podemos não alcançar lá nos Estados Unidos, mas nós podemos alcançar aonde nós estamos inseridos. A nossa missão não é uma missão longe, mas a nossa missão é onde a gente está inserido. Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa. E o terreno mais difícil, que a palavra de Deus diz, é exercer o cristianismo dentro de casa. É ali que começa a nossa missão. A pregação do Evangelho é um outro aspecto a ser considerado no tocante ao apressar. Enquanto aguardamos, não precisamos ficar ociosos. Uma solene tarefa nos foi confiada em Mateus 24:14. Então, a nossa espera, ela deve ser uma espera constante. Não uma espera pacata, uma espera que você senta lá no sofá, no dia de sábado, você fica na frente da televisão escutando a Novo Tempo, ouvindo a Novo Tempo, e pronto. Né? Não é isso. O descanso do Senhor é você abrir-se ao conhecimento de Deus e levar o conhecimento de Deus às pessoas. Ficar sentado no sofá não leva ninguém para o céu e ainda você perde a salvação. Continuando então. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. A nossa missão é levar o evangelho a todas as pessoas. Não devemos esquecer que a única coisa que nos prende a este mundo é o trabalho que nós temos que realizar a favor de quem? De Deus. A pregação do evangelho. Nenhuma outra razão vazia fazia Cristo estar neste mundo, senão o cumprimento da missão para a qual ele viera. Tão logo ele a realizou, regressou ao céu para a companhia do Pai. Assim é com a igreja. Tão logo ela cumpra a sua missão, Cristo virá buscá-la para conduzi-la à casa do Pai. Amém? Meus irmãos, nós chegamos ao fim do nosso sermão. Mas eu quero concluir o seguinte. Finalmente, irmãos, com a igreja temos a dupla responsabilidade. Dupla responsabilidade. Diante da iminente volta de Jesus Cristo, não apenas aguardá-la, mas também apressá-la. Então, duas coisas: aguardar e apressar a volta de Jesus. Esta é a nossa bendita esperança. Todo o céu está ansioso pelo nosso regresso à casa paternal. Os anjos estão preparando uma festa belíssima. Você crê nisso? O próprio Cristo aguarda com alegria indescritível o dia em que colocará sobre as nossas cabeças a coroa da vitória. Amém?
E enquanto você, meu querido irmão, você anseia por estar na glória neste dia? É desejo seu dedicar-se inteiramente ao Senhor, guardando e empenhando-se em apressar a sua volta, que é a nossa bendita esperança? Vou deixar vocês com essas perguntas para nós podermos refletir. E agora, nosso último hino, por favor. Uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão, eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve. Olhe para o seu irmão do lado, abrace ele, fala que você quer ver ele lá no céu contigo. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, e gerações encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Lá sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim, que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Lá sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém, Senhor. Senhor, nós queremos vir a Ti. Mais uma vez, Senhor, queremos colocar em Tuas mãos todos os nossos pecados, que possam ser apagados, Senhor, com Teu sangue. Senhor, queremos pedir o Seu batismo com o Espírito Santo, que o Senhor desça sobre cada um de nós, para que naquele grande dia nós o vejamos descer nas nuvens. Que nós possamos, Senhor, também subir contigo, Pai. Nós esperamos grandiosamente. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos de uma coisa: o Senhor está conosco. Nós queremos em Ti, ó Senhor Jesus Cristo. Queremos, Senhor, que esta igreja também, Senhor, seja reavivada em amor, em graça e em esperança. Que o Senhor possa, Senhor, encher esses bancos com a nossa vontade missionária, com a nossa busca e dedicação por Ti. Que o Senhor venha nos renovar e dar ânimo, para que a gente possa, Senhor, fazer a Tua vontade acontecer e nós possamos, então, abreviar a volta do Senhor. Derrama Tuas bênçãos sobre nós, Senhor. Nos leve em segurança para casa. Nos ajude sempre a sermos fiéis a Ti. Renova o nosso caráter. Em nome de Jesus. Amém.